Olá, fidelidade! Olá, Alson e vocês inscritos e aqueles que vão se inscrever. Mais uma vez estamos aqui reunidos para celebrar a presença do nosso Pai em nossas vidas. E hoje, como na nossa terra natal, Dia dos Pais, nós estaremos também dedicando aos pais inscritos, aos pais que trabalham aqui na Alson e a todos aqueles pais que num certo momento vai ver esse vídeo. Então quero que todos sejam dedicados a vocês e que nós vamos realmente entrar na palavra de Deus e estejam atentos. Amém? Vamos então na nossa música. Chamando pra entrar, eu sinto tanta saudade de caminhar contigo, saudade do meu amigo, saudade do meu pai. Mas eu sei que não mereço mais. Pra onde ir? Eu sinto tanta saudade de conversar contigo, saudade do meu amigo, saudade do meu pai. Eu vou voltar pra casa do pai. Eu quero o amor da casa do meu pai e repousar tranquilo nos braços do meu pai, do meu pai. Eu sinto falta da tua voz, Deus, me chamando pra entrar. Saudade de caminhar contigo, saudade do meu amigo, saudade do meu pai. Mas eu sei que não mereço mais. Eu não tenho pra onde ir. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo, saudade do meu amigo, saudade do meu pai. Eu vou voltar pra casa do pai. Eu quero o amor da casa do meu pai e repousar tranquilo nos braços do meu pai, do meu pai. Sim, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui neste momento para dar em primeiro lugar o nosso agradecimento pela semana que se passou, porque com o Senhor no nosso caminho, na nossa frente, nós vencemos todas as batalhas, superamos todas as dificuldades e estamos aqui declarando a Ti de novo, novamente, Senhor, que o Senhor esteja e seja o nosso conselheiro, o nosso amigo, aquele Pai que pega-nos nos braços e nos conduz na melhor direção. E assim, Pai, que nessa semana que se inicia, nós já apresentamos a Ti, Senhor, cada dia, para que nós possamos, Pai, juntamente contigo, buscar cumprir com os objetivos da empresa, com os objetivos que cada um tem, e assim, Pai,
buscar o amor que existe em Ti e que se derrama em nós a cada dia, em cada momento, e acima de tudo, Senhor, perceber o quanto o Senhor é maravilhoso em nossas vidas, o quanto o Senhor tem trabalhado por nós para nos ajudar, para nos completar em todas as nossas necessidades. E assim, meu Deus, estamos aqui para Te glorificar e bendizer o Teu santo nome. Pai, nós queremos falar contigo como nosso Pai terreno, como aquele Pai que nos abraçava, mas também como aqueles pais que não conseguiram dar um abraço nos seus filhos, dizer aquela palavra que eu te amo, meu filho, porque não aprenderam com os pais deles e assim por diante. Pai, mas nós sabemos que os nossos pais nos trataram com carinho, nos trataram com amor e nos deu, Pai, sabedoria. Do jeito deles, eles nos passaram assim, Senhor. E nós queremos agradecer pelos nossos pais terrestres. Aqueles que ainda têm seus pais podem agradecer nesse momento. E aqueles que já partiram, nós agradecemos pela memória deles em nossa vida, em nossa mente. Pai, que louvado seja Tu, Senhor, pelo nosso Pai aqui na terra. E assim, Pai, nós Te damos graças em nome de Jesus. Eu quero falar para vocês que existe um propósito que eu estou fazendo no canal. A Bíblia tem 1189 capítulos. Eu estou lendo e gravando um capítulo por dia. Isso vai dar 3 anos e 3 meses. Se você quiser acompanhar, se inscreva e venha. Cada dia eu leio um capítulo e do capítulo pego alguns versículos que para mim é versículo-chave para você fazer uma afirmação diária, uma determinação na sua própria vida, e você pode acompanhar a cada dia um capítulo novo. E nós estamos lendo os Salmos, e hoje foi a gravação do Salmo número 18. Eu quero iniciar com esses versículos que eu tirei do Salmo 18. Versículo 1 diz assim: Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Tristezas de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Na angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz. Aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça. Retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim e não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante a ele e me guardei da minha iniquidade. Então esses versículos foi o que eu separei de todo o Salmo 18. Você pode pegar sua Bíblia, ler. Ele tem 50 versículos. E você pode tirar aquele que mais fecha com o seu momento. E você declara isso durante o dia. E você vai perceber que o abraço do Senhor, ele vai estar sobre você. E isso vai te dar força para você superar o momento que talvez possa ser um momento de dificuldade. Então, hoje nós vamos falar sobre paz segundo o coração de Deus. E vamos começar com Efésios, capítulo 1, versículo 3. Está escrito assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual
nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então aqui está dizendo que Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso também, né? O qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares espirituais. Então, a gente vai encontrar a nossa bênção, aquilo que nós procuramos, no lugar espiritual. Não é no lugar onde a gente está. Lógico que a gente vai receber aqui, mas a gente tem que encontrar essa bênção procurando de forma no lugar espiritual. E eu digo para você que um lugar espiritual onde nós podemos alcançar isso é na palavra de Deus. Se você acredita no que eu acabei de ler, ao ler a palavra de Deus, você vai encontrar garantias de que as bênçãos já estão à sua disposição. Basta você tomar posse e agir conforme ela diz que você é. Vamos então no Salmo 33:12. Diz assim: bem-aventurado é a nação cujo Senhor é Deus. Vamos falar de novo. Bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para a sua herança. Você pode também falar assim: bem-aventurado é o Pai cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para a sua herança, ou seja, sua família. Se você é pai e você faz uma declaração dessa aqui todo dia, que Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é o seu Deus e que vai abençoar a sua família, você já está abençoando a sua família. Como eu disse no começo, o Salmo você pega, lê, escolhe aquele que vai te dar uma direção para você fazer a sua determinação do dia, vai repetir isso 2, 3, 4, 5 vezes e você vai perceber o poder de Deus na sua vida, na sua mente e no seu coração. Então, mais uma vez eu digo, não depende de mim, depende de você. Você acreditar e fazer, dar um voto de confiança e ler e sentir que a bênção de Deus já está sendo derramada sobre a sua vida. Hoje celebramos o Dia dos Pais, uma data de honra e gratidão, mas também de reflexão sobre a missão que Deus confiou aos homens que receberam o privilégio e a responsabilidade da paternidade. A Bíblia nos mostra que ser pai não é apenas prover sustento material, mas principalmente conduzir os filhos no caminho do Senhor. Vamos ler Provérbios 20, versículo 7. Está escrito assim: o justo anda na sua sinceridade, bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Então, se você quer ler mais fácil, você diz: o pai anda na sua sinceridade, bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Então, a missão de ser pai, ela começa com você andando na sinceridade, na verdade da palavra de Deus. Quando você anda e pratica um pouco do que está escrito aqui, você começa a se tornar uma pessoa melhor. E quando você sente no coração que um pouco já não faz sentido, você vai fazer muito mais daquilo que você pensa que deve fazer. E você vai fazer totalmente aquilo que é correto diante dos olhos de Deus. E assim, bem-aventurados serão seus filhos depois de você. É a herança que você pode dar aos seus filhos, é a convicção de que eles possam também crer no Senhor, como você ensina eles e como você deve ter crido. Um pai justo que anda com Deus deixa um legado que abençoa gerações. A maior herança que um pai pode deixar
não é dinheiro ou bens, mas um exemplo de fé e caráter. É o que diz a palavra, sintetizando. Efésios 6:4. Educar com amor e disciplina. Efésios 6, de 1 a 4. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Então a palavra nos orienta a criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Isso significa ensinar com firmeza, mas também com ternura, guiando o coração dos filhos para Deus. Em todo momento que eu estou dizendo de pai aqui, vamos colocar que você é um gestor, um administrador de uma empresa onde tem um grande fluxo de pessoas. Nessa situação, você se torna, entre aspas, um pai para aqueles que estão ao seu comando. Porque como você trata eles, eles responderão também no dia a dia com o trabalho, com o tratamento com os outros, com os colegas. Então, quando você é um líder que tenta buscar o conselho de Deus em todas as situações, você certamente vai estar lidando com essas pessoas como seus filhos. Olha bem, a palavra nos orienta a criar os filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Isso significa ensinar com firmeza, mas também com ternura, guiando o coração dos filhos para Deus. Imagina aquele gestor que tem compaixão pelos seus comandados e sempre que tem, aquela puxada de orelha ou aquela situação de dificuldade que tem que resolver alguma coisa, mas ele está com a presença de Deus ali para buscar o caminho certo. Ele vai ter palavras que vai engrandecer a pessoa que está sob o seu comando e vai se sentir grande por dentro também, porque ele é a presença do Pai que está abraçando aquelas pessoas que estão ali sob o seu comando. Então, pai, gestores, gerentes, pessoas que comandam, vocês têm essa função de ser pessoas de Deus, pessoas que trabalham com a palavra de Deus para fazer o lá fora acontecer. Então vamos lá no Salmo 103. Salmo 103, versículo 13. Assim como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Assim como um pai se compadece, tem amor pelo seu filho, certamente ele vai abençoar seu filho. Quando eu digo filho, é os seus filhos, filhas, né? Independente de ser adotivo, ser verdadeiro, aquela coisa toda. Mas quem cria é pai. E Deus é o nosso Criador, o nosso Pai Celestial. E quando um pai terrestre, vamos dizer, compadece dos seus filhos, ele vai naquele momento dar o amor que ele tem dentro de si. Assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Ou seja, quando um pai dá amor para o seu filho, ele recebe o amor de Deus sobre a vida dele. Porque é a nossa vida. Imagina que aquilo que eu dou, eu vou receber. É a lei da atração, não tem como. O que você dá, você recebe. Como você deseja ao outro bem, você vai receber o bem também. E assim a Bíblia nos diz que, num determinado momento, perguntaram a Jesus: Mestre, qual é o maior mandamento?
Jesus disse: amar ao próximo como a ti mesmo. Olha, amar aquele lá fora como eu me amo. Será que estamos fazendo isso constantemente? Talvez a gente precise de praticar mais. E se nós fizermos essa prática, certamente nós sentiremos o amor de Deus sobre as nossas vidas de uma forma estrondosa. Provérbios 22, versículo 6. Esse começa no 3 ao 6. Diz assim: o prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e acabam pagando. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda sua alma retira-se para longe dele. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Algo que nós precisamos aprender a fazer. Educar os nossos filhos na lei do Senhor. Muitas vezes nós delegamos isso para outras pessoas. E quando nós vemos nossos filhos crescerem, vemos a dificuldade que tem de lidar com situações do dia a dia, dentro de casa, escola. E às vezes queremos tomar partido e educar de forma que não condiz nos dias atuais. Então, vale a pena você pegar a sua Bíblia, ler um versículo, falar o que você pensa para o seu filho, mesmo que você ache que ele não entende. O que você fala para ele está guardando no subconsciente dele. E quando chegar numa situação que você dá na sua explicação e falando para ele sobre aquela situação, aquilo vai ser lembrado na mente dele. E ele vai refrear um impulso de alguma coisa que pode depois trazer um dano para ele. Então vale a pena você ensinar a criança no caminho em que deve andar. E pela graça de Deus, até quando ele envelhecer, ele não se desviará do caminho que você está ensinando. Então a sua missão de ensinar é muito importante na vida do seu filho e para você também. Assim como Deus nos ama e cuida de nós, o pai terreno deve ser um reflexo desse cuidado, ensinando os filhos a confiarem no Senhor. Eu acho muito bacana que tudo da palavra de Deus se entrelaça, sempre nos trazendo para o bem, nos levando para fazer eu ia usar uma palavra aqui, mas fugiu. Mas para a gente fazer algo de bom para a vida de outras pessoas. Ensinar o caminho certo desde cedo é plantar sementes que darão frutos para toda a vida. Eu não sei se vocês se recordam, lá no livro de Salmos, no versículo 1, vamos confirmar aqui. Eu estou falando muito de Salmo, porque como eu estou lendo muito Salmo, aí vem muito na minha mente, quando eu vou falar uma coisa, está escrito aqui no livro de Salmo. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Então a Bíblia, ela nos dá a direção, nos dá uma direção daquilo que nós devemos fazer, praticar. E se nós praticarmos com todo o nosso coração, uma recompensa tem para nós. Você pode chamar isso de recompensa, pode chamar isso de bênção, pode chamar isso de
de presente de Deus, como você quiser. Você decide. Bom, então, para concluir, que neste Dia dos Pais, cada pai que esteja me ouvindo agora ou que vai ouvir depois, renove seu compromisso de ser um líder espiritual dentro do lar. Que possamos declarar como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Assim, não apenas celebraremos esta data, mas deixaremos um legado eterno para os nossos filhos e para a nossa casa em si. E você tem a opção de tomar parte disso ou não. É claro, você tem o livre-arbítrio. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu não me arrependo disso. Às vezes nós temos uma maneira diferente de buscar a Deus, mas nós estamos aqui buscando aprender mais dele, tendo a convicção de que até aqui o Senhor tem nos ajudado. E também nós temos a certeza que ao fazermos isso, nós temos uma semana pela frente, onde nós temos o objetivo da empresa, o objetivo de trabalho, e o Senhor não tem nos abandonado. Ele tem cumprido aquilo que nós pedimos a Ele. E você talvez pode estar precisando de falar com Deus aquilo que você precisa, que Deus intervenha na sua vida para também te ajudar. Eu não sei o que, pode ser um problema de saúde, um problema financeiro, um problema emocional, mas você pode fazer isso. É só tomar atitude e falar com Deus. Acredite, Ele é seu Pai. Se você tem um pai terrestre, você sabe que se você chegar nele, pai, eu estou passando assim, assim, assado, ele vai te dar um conselho, vai te ajudar de alguma forma. Então, imagina, se o pai terrestre sabe dar boas coisas aos seus filhos, imagina o Pai do céu que criou todas as coisas para que nós pudéssemos usufruir dessas coisas que Ele criou. Então, basta a gente pensar um pouco que o nosso Deus, Ele tem muito para nos ajudar e para nos abençoar. Amém? Então, essa é a mensagem de hoje e ainda temos a nossa oração final. Que você possa estar realmente envolvido na presença de Deus. É o meu desejo nesta noite por cada um de vocês. Vamos fechar os nossos olhos e vamos então orar a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta noite nós vimos a instrução da Tua palavra, direcionando-nos, Pai, ao nosso Pai terrestre, para que Ele possa ser uma pessoa de liderança dentro de casa, Pai. Que Ele possa ensinar a seus filhos o caminho do Senhor, aqui os caminhos da retidão, para que ele não se envergonhe e que os filhos possam crescer em retidão, Pai, e se envelhecerem seguindo esse caminho. E assim, Pai, eu oro para que todos os pais que estão me ouvindo, que vão me ouvir, todos os pais da Alson, todos os proprietários, diretores, todo mundo que faz parte da liderança da Alson, que tem os filhos deles aqui nesse lugar como os funcionários, Pai, que eles possam ser pessoas que têm a presença do Senhor no coração, a presença do Senhor na vida, meu Deus, para fazer com que as pessoas reflitam a cada dia sobre como buscar a Ti, estar na Tua presença e viver a Tua presença, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos ao Senhor cada pessoa que trabalha aqui, meu Deus, cada pessoa que é pai, meu Pai, que trabalha nesta empresa e que na semana que vem vai ter uma semana longa de trabalho, meu Deus, que o Senhor possa abençoar cada um deles, meu Pai, abençoar para que nós possamos cumprir com todos os projetos da empresa para a semana, Pai, e que os nossos empregadores, meu Deus, que são as empresas que nos passam trabalho, também se sintam abençoadas através desse momento de oração, meu Deus, para que eles possam ver em nós a capacidade que temos de fazer todas as coisas que eles necessitam. E que assim, Pai,
enviam bastante trabalho para todos nós. Meu Deus, em nome de Jesus eu oro e te agradeço mais uma vez, Senhor, dizendo que até aqui o Senhor tem nos ajudado. E eu creio, Pai, que o Senhor estará nos ajudando cada vez mais para a honra e glória do teu santo nome. Eu oro em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Boa semana para cada um de vocês. Estaremos na próxima oração no domingo que vem. Amém.